Paulo, que foi espiritualmente e interiormente ensinado pelo Mestre, descreveu o homem mortal como a criatura, o homem natural, que não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e explicou que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Até que aprendamos sobre o homem que tem seu ser em Cristo, o homem em que devemos nos tornar, nós somos esse homem natural, essa criatura, o mortal que precisa descartar essa mortalidade, o homem que deve morrer diariamente. O progresso no caminho espiritual ocorrerá muito mais rápido, uma vez que for entendido que esse homem humano imortal, essa criatura, esse homem natural, está totalmente cortado fora de Deus. Não está nunca sob a lei ou a proteção de Deus, e nunca é governado ou sustentado por Deus. Se fosse, poderia existir assassinato, estupro, incêndio criminoso ou guerra? Poderia haver morte se o homem fosse governado por Deus? Poderia haver enfermidade? Poderia um avião cair do céu e matar todos os passageiros? Se o homem fosse governado por Deus, não teriam as doenças diminuído? Mas não parecem ter aumentado? Para cada doença controlada, não parece surgirem duas novas, mais mortais que as anteriores? No entanto, todos os dias, milhões e milhões de preces sobem a Deus. E então, quando uma solução dos problemas de doenças da carne aparece, ela vem de Deus ou de um frasco de remédio, um antibiótico ou uma nova técnica cirúrgica? Os seres humanos não morrem de doenças horríveis e de acidentes trágicos? Deus interfere nisso? Seres humanos sofrem terríveis injustiças nas mãos de outros. São governados por tiranos. Ocorrem guerras e nem sempre os justos são os vencedores. Em todas as eras, houve escravos e aprisionados. Basta olharmos para a história para saber há quantos milhares de anos este mundo tem sofrido com guerras, mesmo com cada geração sentindo, assim como nós, que as guerras são um engano, que não resolvem nada e que nada de bom pode vir delas. E toda geração não rezou pelo fim da guerra? E em todos esses milênios, acaso houve respostas para essas preces? Não estão as nações de milhares de anos de história, apesar de seus povos rezarem a Deus todos esses anos, ainda mergulhadas em escravidão, ignorância e pobreza? Nunca se soube que Deus fez algo por um ser humano enquanto ele está imerso nas coisas da carne. Uma falta de entendimento deste ponto faz com que muitos aspirantes do caminho percam o alvo, porque eles estão sempre tentando conseguir que Deus faça algo a respeito de alguma coisa ou de alguém, mas Ele não faz. A despeito de quanto a humanidade possa sofrer ou se alegrar, a despeito dos homens estarem doentes ou saudáveis, ricos ou pobres, eles não estão sob a lei de Deus. Não são alimentados, sustentados ou protegidos por Deus. E por essa razão, coisas trágicas acontecem à raça humana e continuam acontecendo geração após geração, com os poucos escapando do destino comum. Não é o caso de se ensinar, tanto por Cristo quanto por Paulo, que essas experiências da raça humana podem ser evitadas. Eles ensinaram a sair dentre elas e estar à parte. Então dar frutos abundantemente. Esse era todo o propósito do ministério do Mestre: revelar ao mundo como sair dentre as massas e evitar as disputas, as privações, pecados e doenças que atormentam a humanidade. Os seres humanos acreditam que podem somar espiritualidade à sua humanidade e assim receber a graça de Deus. Mas isso não pode ser. Temos que morrer diariamente. Temos que descartar o homem velho. Temos que descartar a mortalidade e revestirmos-nos
de imortalidade. Tem que haver uma transição do homem da terra para o homem que tem seu ser em Cristo. Tem que haver arrependimento. Deus não se compraz da morte daqueles que morrem. Convertei-vos, pois, e vivei. Deve haver uma mudança antes que possamos viver de novo. A maioria de nós pensa que podemos nos voltar a Deus e o persuadirmos a nos dar algo, sem perdas, sem desistências ou sem qualquer mudança. Esperamos adicionar imortalidade e graça divina ao ser humano. Mas somente se o homem velho em nós morrer, pode o homem novo nascer. Somente se mudarmos nosso perfil, a harmonia espiritual pode começar a agir em nós e como nós.